Gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto muito interessante que eu vi o pessoal lá no Instagram, eu postei um videozinho, eu peguei e toquei no assunto sobre aparecer alguma coisa na porta e tal. O que eu falo com vocês é a verdade, às vezes eu fico com medo, né? E eu trabalho à noite, agora não que eu tô de licença, mas o meu serviço é noturno, eu trabalho à noite em vários setores mesmo. Inclusive mesmo já trabalhei até em hospital desativado à noite sozinho, andando naquele corredor. Então é o seguinte, tem que ter coragem para poder fazer isso, né? Então eu trabalhei no hospital desativado, andava lá e tudo e não tinha medo nenhum. Falar que vocês a verdade, não tinha medo nenhum, zero medo. Então tem certas horas, né? Tem certos dias na vida da gente que do nada a gente fica com medo. No meu caso acontece isso, eu gostaria de saber se com vocês também acontece isso. Vamos supor, de dia, às vezes você fica com medo. Não tem nada acontecendo, mas às vezes fica com um medo estranho. E às vezes você entra em locais muito assustadores e não tem medo algum. De boa, tranquilo. Inclusive mesmo, teve um vídeo, eu até bloqueei para depois não dar problema com a prefeitura nem nada. Mas o seguinte, teve um vídeo mesmo que eu tinha postado, né? Ficou, acho que foi um dia só. Vocês que viram o vídeo do local onde eu estava trabalhando, onde que tinha cobra, um local muito escuro. Eu até fui pelo fundo, um local, parecia uma casa abandonada, parecia uma casa de terror. Entrei lá dentro e tudo sozinho, né? Lá no meio do mato, sozinho dentro daquilo lá. Não tive medo, né? Mas era um lugar assustador. E ali não tive medo, mas às vezes na vida da gente acontece algumas coisas estranhas. Dá a impressão que a gente não está sozinho, parece que alguém está observando. Algo do tipo. De vez em quando você sente isso, assim, como se tivesse alguém te observando. A torneira abriu ali, abriu e fechou sozinho. Aí é o seguinte, é umas coisas muito estranhas. E deixa eu mostrar aqui para depois falar que é montagem, né? Não tem ninguém aqui dentro, não. Tem ninguém, não é? A torneira abriu ali e fechou sozinho. É doido demais isso. Eu já vi algumas coisas estranhas que, no meu entender, eu entendo que eu tava com problema de vista e vi algo que eu não queria ver e pronto, e fica nisso aí, a gente tem que aceitar assim, né? Inclusive aqui em casa, um tempo atrás, mais ou menos uns anos aí, não sei nem quantos anos, aconteceu um fato muito interessante aqui em casa, que eu até falei com a minha mãe na época, e ela veio aqui, né? Antes disso, aconteceu que de noite, na hora que dava mais ou menos umas 11 horas da noite mais ou menos, eu tinha dois cachorros aqui em casa, que era a Safira, era uma pastora alemã, ela também pulava o canil, né? E tinha um pitbull que chamava Thor, né? Então, esses dois cães, quando chegava de noite, eles ficavam latindo o meio do quintal. E na época, quando eu mudei pra cá, o muro lá na frente só tinha o portão e um muro baixinho, né? Não era um muro altão, era um muro baixo. E esses cachorros ficavam latindo o meio do lote, sem ter nada lá. Aí eu abri a janela e ficava olhando, falando, não, será que tem alguém olhando no muro, né? E não tinha nada. Tranquilo, isso ia até no fundo da casa e voltava latindo, ia no fundo e voltava latindo como se estivesse vendo alguma coisa. Por isso que eu falo que cachorro vê coisas que a gente não vê. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Não posso fazer nada. Então, gente, comenta aí embaixo se já aconteceu alguma coisa do tipo com vocês, beleza? Pra gente ficar mais informado. Será que só comigo que já aconteceu isso? Né? Será que só comigo? Por causa que na família eu já vi outras pessoas comentando também, já aconteceu algo do tipo. E nesse caso, né, de Thor e a Safira, o que aconteceu? Além desse ficar latindo, eles corriam para o fundo. Corria para o fundo como se alguém estivesse correndo atrás deles, mas não tinha ninguém. Eles até gritavam, entendeu? Como se estivesse batendo nele correndo. Eu falava, não, caramba, o que é isso que está acontecendo? E aí eu até conversei com a mãe, aí minha mãe falou que poderia ser algum bicho. Ela até falou na época, acho que foi... melete, acho que é melete o nome do bicho que ela falou, que parece que bate em cachorro, um negócio assim. Aí eu falei, deve ser esse bicho mesmo, por causa que aqui é loteamento novo, tem um bicho aqui, e além do mais, tá machucando eles, tava furando o pescoço do cachorro, né? De vez em quando furava a cabeça, de noite, furava, e não era mordida, furava mesmo. Aí eu peguei e falei com ela, o bicho tá machucando o cachorro. Ontem mesmo no caminho, escolatindo, porque só tinha um canilzinho dali e o outro, escolatindo, e depois ficou gritando lá dentro, eu tive que soltar. E eles não querem beber água, na época eles não queriam beber água. Né? Eles olhavam para a vasilha e ficavam latindo a vasilha d'água e não queria beber. Né? Aí minha mãe pegou e veio e foi lá. No fundo tinha nada, ela falou, com certeza é algum bicho que tá aí. Até aí tudo bem. Aí
minha mãe pegou e ficou aqui dentro de casa, né? Tava aqui dentro de casa, tava eu, mãe, eu acho que pai tava na época também. Aí começou o barulho, latindo, 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 beleza. Aí a mãe falou assim, não, agora vamos lá ver que bicho é isso. Aí eu peguei, nós pegou aqui, era até aquelas, que celularzinho tem a lanterninha, né? A gente pegou e foi lá, iluminou tudo lá dentro, nada. Aí o cachorro tava latindo na parede, com o pelo todo arrepiado, latindo, 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 latindo. O olho tava daquele jeito, focado, latindo na parede. Aí a mãe falou, ó, tem alguma coisa aí. Eu falei, ué mãe, deve ter o quê? Deve ter lagartixa? Deve ter um bicho aí? Não, tem alguma coisa aí. Aí a água, ele olhava pra água e ia pra trás, ele não chegava próximo à água pra tomar água. Aí o que minha mãe fez na época? Minha mãe falou assim, ó, vou lá em casa e volto. Aí foi lá na casa dela, né, e trouxe uma água benta. Aí pegou no fundo e jogou nas paredes, lá no quintal, no fundo. E pegou e foi lá no canilzinho, jogou na água e jogou nas paredes, né? Fazendo cruz assim. Tem gente que não crê nisso, tem gente que fala que isso é mentira, que é isso. Não tô aqui para falar de religião. Eu só tô contando um fato que aconteceu. Isso aconteceu durante bastante tempo e ela veio aqui em casa e fez isso uma vez só. Depois que ela fez isso, os cachorros parou. Não ficou latindo mais. O cachorro voltou a tomar água no mesmo dia, ele voltou a tomar água. E acabou esse problema. Gente, ou seja, na minha opinião tinha alguma coisa ali. Ela até falou que pode ser alguém, né, que tinha feito alguma coisa na época, alguma coisa do tipo. Porque que eu mesmo vou falar com vocês a verdade, eu não acredito, porque cada vez mais você acredita na coisa assim, você fortalece aquela ideia, não é mesmo? Só que também eu não duvido, eu nem acredito e nem duvido, eu fico ali naquela. Entendeu? Por causa que o que aconteceu eu estava presente. E além disso teve outras coisas também, em outros locais também, que já me informaram, já me falaram, algumas coisas estranhas que já aconteceu. Inclusive mesmo lá no hospital desativado onde eu trabalhei, tem alguns outros colegas meus de serviço que falou que não trabalha lá nem a pau. Alguns já viram coisas lá dentro. E eu trabalhei lá, não tive medo, só que também não tinha falado comigo que tinha visto coisa lá dentro. Então eu fiquei na minha, né? Trabalhei lá normal, de boa, não tinha problema algum. Mas no último dia que eu trabalhei lá eu fiquei com medo. No último dia, não sei porquê, mas a hora que deu 8 horas da noite eu já tava com medo. De uma hora pra outra, sentindo uns calafrios, você tá entendendo? Parecendo que tinha alguém observando lá dentro. E eu não sabia de nada dessas coisas que tinham acontecido lá, que os meninos tinha sentido, tinha visto alguma coisa. Eu não sabia de nada disso. Eu tava lá de boa. No período dos dias todos que eu fiquei lá, não deu problema algum. Só no último dia que eu senti isso. Aí eu peguei e saí de lá também, fui trabalhar em outro lugar na época. E é muito interessante isso. Então, gente, e aí? Será que cachorro vê fantasma ou não vê fantasma? Será que vê ou não vê? Quando eu falo que às vezes eu coloco o cachorro aqui dentro de casa, é porque eu sinto que quando o cachorro está próximo a mim, parece que eu fico mais seguro. Mesmo que já tenha a segurança, né, normal da casa, mas eu me sinto mais seguro, né? A gente ora, a gente, né, pede Deus para poder iluminar e tudo mais. Só que mesmo assim, às vezes a gente fica meio cismado, né, com alguma coisa do nada assim, fica meio cismado. E aí, já aconteceu algo do tipo com vocês? Tô querendo saber. Agora eu fiquei meio, entendeu? Tô querendo saber se vocês também de vez em quando sentem algo do tipo. Mas o seguinte, gente, eu gostaria de saber com vocês, o que vocês acham? Os animais realmente veem espíritos, vê coisas, né, que a gente não consegue ver? Comenta aí embaixo. Já aconteceu algum fato interessante com vocês, ou com seus cães, ou com outro animal que você tenha? Inclusive os mais velhos, que a gente deve respeitar, muitos falam que quando a pessoa, né, tem alguma inveja de alguém, ou tem alguma raiva, algo do tipo, muitas vezes a pessoa lança maldições, né? Lança coisas ruins para aquela pessoa, até mesmo mentalmente aquela energia negativa. E muitas vezes acontece de quem ser prejudicado é um animal que a gente gosta. Muita gente tem um passarinho numa gaiola, aquele passarinho morre, né? Então, gente, isso é muito interessante. Vocês acreditam nisso? Comenta aí embaixo que é muito interessante esse assunto. Ou se já aconteceu algo parecido com você, ou com seus pais, ou com alguém da sua família, ou com a família de um amigo ou de uma amiga. Comenta aí embaixo, tranquilo?
esse é um assunto muito interessante e gostaria muito da participação de todos vocês. Se eu for ficar falando aqui coisas que já aconteceram, que eu já fiquei sabendo, eu vou ficar aqui várias horas conversando com vocês, beleza? Então eu tô trazendo esse tema aqui porque é um tema muito interessante e não adianta só eu falar. Eu gostaria muito da participação de todos vocês. Tranquilo, gente? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!